Senhor presidente, senhores senadores, ilustres convidados, eu vou tratar de um tema, senhor presidente, que não foi abordado nessa discussão, a não ser muito tangencialmente pelo ministro Gilmar Mendes, a eleição dos vereadores. A cidade de São Paulo tem 11.895.000 moradores, 8.782.406 eleitores. A eleição de cada um dos 55 vereadores de São Paulo se faz nesse colégio eleitoral imenso, mais de 8 milhões de eleitores. Então, o vereador, para ser eleito, ele tem que ter voto na Penha, tem que ter voto em Santo Amaro, tem que ter voto na Lapa, tem que ter voto em São Mateus. E para ter voto nesses lugares todos, uma cidade imensa, os candidatos recorrem a uma figura que está se tornando a figura universal. É a figura das lideranças. Creio que todos aqui já ouviram falar das lideranças. Uma liderança é uma pessoa que mora em um determinado bairro, que tem alguma militância numa sociedade de bairro, ou que tem prestígio local e que nas eleições se dispõe a trabalhar como cabo eleitoral. Há toda uma tabela, tem lideranças de 500 votos, lideranças de 200 votos, lideranças menores de 100 votos, e que tem também um preço. Quando se está tratando de campanha de vereador, o comentário é o seguinte: já estou com 300 lideranças, preciso chegar a 500. E o pior, senhor presidente, é que esse sistema se alastrou. Se alastrou para deputados estaduais, deputados federais, até para cargos majoritários já se começa a falar em lideranças. Então, esse é um dado da realidade, que financiamento público não vai resolver, que muitas fórmulas que são engendradas com a melhor das intenções não vai resolver porque não estão desvinculadas de uma prática nefasta que tomou conta da política brasileira. Não é? Lideranças. Como é que você vai arrumar voto em 8 milhões de eleitores, minha querida colega Marta Suplicy? É praticamente impossível. A eleição do vereador em São Paulo tem lá um custo que é declarado na prestação de contas. A mais alta prestação de contas a última eleição municipal foi coisa de R$1 milhão. Mas não sai por menos de R$3 milhões, salvo raríssimas e honrosíssimas exceções. A eleição de um deputado estadual em São Paulo, por menos de R$5 milhões, não se faz. Deputado federal põe lá 8 milhões, tendo trabalho, tendo emenda parlamentar. Agora os deputados federais terão cerca de 15 a 16 milhões por ano de emendas parlamentares. Ao longo de 4 anos, são R$60 milhões, graças ao chamado orçamento impositivo de emendas parlamentares. Eu não votei a favor, fui contra, mas é o que vai acontecer. Agora, eu tenho uma proposta, senhor presidente, que não promove uma grande reengenharia política. Acho que existem pontos que foram tratados pelos nossos convidados e que mereceriam um trabalho de articulação e que o senhor presidente fará seguramente para que nós possamos chegar a pontos que possam merecer consenso aqui e também na Câmara dos Deputados. Mas eu quero tratar desse tema que já foi tratado na Comissão de Constituição e Justiça e eu fui derrotado, por uma margem pequena, mas fui, que é a instituição do voto distrital para a eleição de vereadores nas cidades com mais de 200 mil eleitores, nas cidades onde há segundo turno para a eleição do prefeito. Isso promoveria uma mudança muito, muito profunda no sentido da legitimidade do mandato do vereador. Isso levaria a uma mudança da cultura dos partidos políticos, que seriam levados a se enraizar nos municípios, a se aproximar da vida das comunidades locais. Isso introduziria no nosso sistema eleitoral o bacilo benéfico
do distritalismo, da proximidade maior entre o eleitor e o eleito. A possibilidade, inclusive, de no futuro se instituir um recall para reforçar a responsabilidade do eleito face ao eleitor. No caso de São Paulo, ao invés da eleição se dar num colégio eleitoral de 8.700.000 eleitores, cada um dos 55 vereadores seria eleito num colégio eleitoral de 159.000 eleitores. É razoável. Rio de Janeiro, de 4.800.000 eleitores, 51 vereadores, 94.000 eleitores. Fortaleza, meu querido Eunício, 1.600.000 eleitores, 43 vereadores, um distrito de 38.000 eleitores. Eu poderia me estender. São Luís, meu prezado senador Lobão, São Luís nós temos lá 1 milhão de eleitores, desculpe, 619.000 eleitores. Nós teríamos um colégio eleitoral de proporções muito razoáveis, de 20.000 eleitores. Então, essa é a minha proposta. Uma proposta simples, que não demanda emenda constitucional, uma vez que a Constituição só estabelece a exigência do voto proporcional para deputados federais e deputados estaduais, sendo que a eleição de vereador pode ser disciplinada por lei ordinária. Alguns dizem, mas o voto distrital ele vai tornar o vereador digamos assim, um agente paroquial. Mas o vereador é isso, o vereador é o voto de vizinhança. Você tem um vereador para chamar de seu no seu bairro, para resolver problemas locais e que não estão desvinculados dos problemas gerais da cidade. Um vereador eleito pelo distrito ali de Santana pode e deve, tem toda a condição e legitimidade para discutir o plano diretor da cidade. Porque não há uma muralha da China entre os diferentes distritos em que se divide uma cidade. Não é? E depois, de mais a mais, Winston Churchill foi eleito durante 60 anos por um distrito eleitoral. E ele não era um político paroquial, assim como François Mitterrand na França e outros grandes políticos de países que têm sistema eleitoral distrital majoritário e que foram grandes estadistas. Não é? Então, essa é a proposta que apresentei na Comissão de Constituição e Justiça. Fui derrotado por uma margem estreita e eu estou propondo a Vossa Excelência, presidente, que encaminhe ao plenário um pedido de reconsideração. Se o Supremo Tribunal Federal mudou de ideia a respeito da emenda dos precatórios, não é? Por que não podemos, a Comissão de Constituição e Justiça não possa reexaminar essa matéria? Para isso, Vossa Excelência teria que pautar o meu recurso e, vindo ao plenário, seria remetida à Comissão de Justiça para uma nova indagação, um novo exame. Quero acrescentar que nós temos um novo colega no Senado, o senador José Serra, que já falou com o senhor presidente a esse respeito, porque ele também tem uma proposta que aperfeiçoa a minha, podiam ser as duas amalgamadas. Tenho certeza que o Serra já falou com o senhor, se não tivesse falado, não seria José Serra. Não estaria reconhecendo o bom e velho José Serra. Já falou com Vossa Excelência. Então, vou encaminhar a Vossa Excelência um requerimento no sentido de, sendo pautada essa matéria, que não tem a virtude, entre outras, de não interferir na eleição dos deputados federais que vão decidir sobre a reforma política, pudesse encaminhar para um sistema eleitoral que promova maior legitimidade dos representantes na base, onde se dá o exercício mais direto e mais próximo da democracia. Muito obrigado.